Olá, agora nós vamos falar um pouco sobre as rebeliões na América Portuguesa. No século XVII, a base da economia do Grão-Pará e Maranhão eram as chamadas drogas do sertão, como cacau, canela, castanha do Pará, pequi, guaraná e entre outras. Eram os indígenas escravizados que extraíam essas riquezas da floresta para os colonos da região. Além disto, eram eles também que tocavam os engenhos de açúcar no Maranhão. Assim, ao serem informados da proibição de se escravizarem indígenas, os colonos protestaram e exigiram uma atitude do governo português. Pensando em contornar a situação, o governo de Portugal criou a Companhia de Comércio do Maranhão, que se comprometeu a vender africanos escravizados para os colonos. A companhia, no entanto, não cumpriu o prometido. Além de não trazer a mão de obra africana para o Maranhão, ela falsificava pesos e medidas, cobrava caro pelos produtos que vendia, como o bacalhau, o sal, a farinha de trigo, e pagava barato por aquilo que comprava da região. Os colonos começaram então a planejar uma revolta contra a Companhia do Comércio do Maranhão. Os jesuítas e o governador local, acusado pelos colonos de corrupção e de favorecer seus protegidos, liderados por um grande senhor de engenho do Maranhão, chamado Manuel Beckman. Os colonos invadiram os armazéns da Companhia de Comércio do Maranhão, destituíram o governador e ocuparam o colégio dos jesuítas em São Luís, obrigando dezenas deles a fugirem. O movimento armado recebeu o nome de Revolta de Beckman. O governo português reagiu prontamente, enviando soldados ao Maranhão, que reprimiram os rebeldes e condenaram seu principal líder à morte na forca. Mas, ao mesmo tempo, atendeu às exigências dos colonos, extinguiu a Companhia de Comércio do Maranhão e voltou a permitir a escravização dos indígenas. Por volta de 1693, o paulista Antônio Rodrigues Arzão descobriu o ouro perto de onde é hoje a cidade mineira de Sabará. Nos anos seguintes, foram descobertas novas minas de ouro, como a de Vila Rica, hoje Ouro Preto. Daí o nome de Minas Gerais. Assim que a notícia se espalhou, milhares de pessoas das mais diversas condições sociais afluíram ao sertão mineiro. Vinham de Portugal, do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo, e de vários outros pontos do território colonial, atraídos pela ideia de enriquecimento fácil. Da África foram trazidos milhares de indivíduos escravizados para trabalhar na mineração. Nos primeiros anos da mineração, ocorreram vários conflitos na região de das Minas. O maior deles teve origem na disputa pelo ouro entre os paulistas,
que o descobriram e os forasteiros, portugueses e pessoas de outras regiões do Brasil que queriam explorá-lo. Os portugueses foram apelidados pelos paulistas de emboabas. Os forasteiros, chamados de emboabas, e liderados pelos comerciantes português Manuel Nunes Viana, foram proibidos de entrar na região e reagiram pegando em armas. O conflito se estendeu por 2 anos. Em 1707 até 1709, e ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. Durante os conflitos, os emboabas aclamaram Manuel Nunes governador de todas as Minas. O conflito foi vencido pelos emboabas, e para melhor controlar sua colônia, o governo português decidiu enviar ao Rio de Janeiro um novo governador. Criar a Companhia de São Paulo e a das Minas de Ouro, em 1710, que até então faziam parte da capitania do Rio de Janeiro. Elevar os povoados mais populosos da nova capitania à condição de vila. A primeira vila na região foi a de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, e em 1711, atual Mariana. Depois surgiram Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, entre outras. Na segunda metade do século XVII, o açúcar brasileiro vinha perdendo preço na Europa, e com isso os senhores de engenho de Olinda contraíram dívidas com os comerciantes de Recife. Assim, esses comerciantes, chamados na época de mascates, foram enriquecendo, enquanto os senhores de engenho de Olinda se endividavam. Daí nasceu uma forte rivalidade entre os dois grupos. Embora fossem ricos, esses comerciantes não tinham poder político, pois Recife era controlada pela Câmara Municipal de Olinda, liderada pelos senhores de engenhos locais. Conscientes de sua força, os comerciantes de Recife pediam ao rei de Portugal que elevasse seu povoado à vila, pois assim teriam a sua própria Câmara Municipal. E em 1710, o rei atendeu ao pedido dos comerciantes, e muitos deles portugueses, que se apressaram em erguer um pelourinho no centro de Recife. Inconformados, os proprietários olindenses se armaram, invadiram Recife e destruíram o pelourinho, dando início assim à Guerra dos Mascates. O governo português interveio em favor dos comerciantes e mandou soldados reprimirem os olindenses e enviou um novo governador. Recife foi confirmada como vila independente e tornou-se capital de Pernambuco. Para controlar a exploração do ouro, cobrar impostos e julgar os crimes praticados na região, o rei de Portugal criou em 1702 a Intendência das Minas. Na fase inicial da exploração do ouro, utilizavam-se a bateia e o almocafre. Depois passou-se
a investir em novas técnicas de extração. Uma delas foi a Roda do Rosário. Ao mesmo tempo em que incentivavam a extração do ouro, as autoridades portuguesas criavam e cobravam impostos sobre homens livres e escravizados, tecidos, ferramentas, gêneros agrícolas e outro. O mais importante desses impostos era o quinto, 20% de todo o ouro extraído. A cobrança dos impostos era feita, sobretudo, nas estradas que ligavam as minas no Rio de Janeiro, a São Paulo e a Bahia, sempre policiadas por soldados, dragões do regime das minas. Quanto maior a opressão fiscal, mais a população reagia, praticando o contrabando. Escondia ouro entre os dedos dos pés, nos saltos e solas das botas, entre doces e salgados que as quitandeiras carregavam em seus tabuleiros e dentro das estátuas de santos. O contrabando de ouro aumentava e o governo português apertava o cerco. Para dificultar o desvio, em 1719, criou as casas de fundição, locais onde o ouro era transformado em barras, selado e quintado, ou seja, teria extraído a sua quinta parte, com o imposto das casas de fundição. O ouro seguia para a provedoria da Fazenda Real, de onde era levado para o Rio, sobre forte escolta dos dragões da Capitania de Minas Gerais. A criação das casas de fundição aumentou a insatisfação das pessoas que já reclamavam do alto preço dos alimentos. Acabou ocasionando uma revolta em Vila Rica, em 1720, e as principais exigências dos rebeldes eram a redução do preço dos alimentos, a anulação do decreto que criava as casas de fundição. A revolta foi duramente reprimida. Seus principais líderes, o tropeiro Filipe dos Santos e o minerador e comerciante Pascoal da Silva Guimarães, foram presos. Filipe dos Santos morto e teve seu corpo feito em pedaços e exposto nas margens das estradas. Para aumentar seu controle sobre a colônia, o rei separou Minas Gerais de São Paulo, criando em 1720 a Capitania de Minas Gerais. A mineração de ouro e de diamantes contribuiu para uma série de mudanças ocorridas no Brasil. Dentre elas, nós podemos destacar a ocupação e o povoamento de vastas áreas do interior brasileiro, o florescimento da vida urbana, contribuindo para o nascimento de várias vilas e cidades, mudança de capital de Salvador para o Rio de Janeiro, único porto por onde o governo português permitia que se embarcasse o ouro. Crescimento do mercado interno, já que a população da Capitania de Minas Gerais e das áreas onde são hoje Mato Grosso e Goiás, comprava com ouro em pó de várias partes do Brasil aquilo de que necessitava. Do Nordeste vinha o gado, o couro e a farinha de mandioca. Do Rio de Janeiro, africanos escravizados, artigos europeus, vidros, louças, tecidos, ferramentas. De São Paulo, milho, trigo e marmelada.
Do sul, cavalos, bois, mulas e o charque.